Alô, terceiro, boa noite. Vamos dar sequência a mais uma aula, segunda geração do modernismo brasileiro, os poetas, né? Começo com Drummond, e aí no momento que ele diz o seguinte, no poema Os Ombros Suportam o Mundo. Pouco importa vem a velhice, que é a velhice, teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Esse texto está nesse livro aqui do Sentimento do Mundo, de 1940, e corresponde à época de algumas publicações e algumas poesias do pessoal que tinha, de certa forma, vivenciado ou se influenciado pela primeira geração do modernismo, e aí tomou para si todo o programa do modernismo, toda a liberdade linguística, as conquistas de se fazer poesia num país e, ao mesmo tempo, ampliar todas as possibilidades, tanto no sentido temático quanto no sentido formal. E é a partir desse momento que a gente pode considerar que existe uma segunda geração moderna na literatura brasileira. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Eu vou começar a apresentar os slides com um esquema de raciocínio para ajudar a gente a entender melhor o que foi essa segunda geração do modernismo brasileiro. Três palavras-chave eu coloquei aqui, ó. Misticismo e consciência social, porque ao mesmo tempo que o poeta, eu digo assim, os poetas, né, que compuseram essa segunda geração, da mesma forma que eles buscavam uma explicação para a espiritualidade, eles também buscavam uma conscientização das pessoas através da poesia. E isso vinha num cenário de guerras, né? Cenário de guerra e autoritarismo. Duas coisas maravilhosas, né? O ser humano viver. Aí, dentro dessa perspectiva, vem a poesia universalizante, tipo, uma característica da primeira geração moderna era buscar explicar mais o Brasil e ir a fundo, né, nas realidades folclóricas, sociais do Brasil, enquanto que a poesia da segunda geração, ela se expande mais. Ela quer saber o que está acontecendo na Rússia durante a Segunda Guerra, ela quer saber o que está acontecendo na Alemanha nazista, na Itália fascista, ela quer saber do bombardeio de Guernica e, ao mesmo tempo, olha para o Brasil, para a ditadura varguista que estava lá, começando a tomar uma força descomunal e assustando os brasileiros da mesma forma porque o Brasil se envolveu na Segunda Guerra, né? Fechamento e abertura do eu, a sociedade e a natureza. É sempre essa relação, né? Fechamento e abertura. E aí é que tá. Eu vou trazer muito a temática social, como eu disse para vocês antes, mas ao mesmo tempo eu quero me ligar à natureza. Os principais artistas, né, que compuseram essa segunda geração, quando a gente pensa em poesia. Drummond, que está aqui sentado, numa foto que inspirou uma estátua. E tem Jorge de Lima, que está aqui à direita de Drummond. Jorge de Lima, que foi um poeta conhecido pela temática dos negros, né, as temáticas afro, e ao mesmo tempo era um poeta de grande espiritualidade. Cecília Meirelles também não diferente da poetisa, né, que traz uma grande espiritualidade, a liberdade formal, mas ao mesmo tempo uma certa musicalidade. Ela tem muito a ver com o simbolismo que vocês já estudaram no segundo ano, só que numa versão mais modernizada, né? A gente tem o Vinícius de Moraes, que quando a gente pensa na forma, ele destoa dos outros poetas, por quê? Porque ele resgata as formas clássicas, ele traz muito das formas clássicas, mas também ele entra nesse programa modernista, por quê? Porque não é só as formas clássicas que Vinícius de Moraes trabalha, que cria poesia, né? Ele não trabalha para poesia somente nesse sentido. Ele cria uns versos que ficaram até conhecidos na música popular brasileira. Ney Mato Grosso, por exemplo, cantou Pense nas Crianças,
mudas telepáticas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, e aí ele traz uma imagem, e ao mesmo tempo ele quer criar uma consciência do que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que jogaram lá no Japão, né, e dizimou 2 cidades. E ainda até hoje a gente tem, né, esse resquício do que foi uma bomba atômica soltada assim, em civis, em pessoas. A gente tem também Murilo Mendes, que está condizente com a imagem aqui ao lado, porque Murilo Mendes ele tem muita coisa do surrealismo brasileiro e ele tem poemas em parcerias com Jorge de Lima também, beleza? E aqui, para ilustrar o momento, tem esse quadro aqui, de Guerra, né, de Lázaro Sergal, e aí vocês podem ver em alguns detalhes que as pessoas elas estão desfiguradas, uniformizadas e ao monte, como se fosse um monte de lixo, ou então um monte de carne, assim, no açougue. Mas são seres humanos e a ideia era sempre essa, da gente começar a pensar que essas pessoas elas tiveram sonhos interrompidos, elas tiveram as suas perspectivas e as suas famílias distanciadas em nome de interesses nacionais, né? Em nome de interesses ideológicos que geraram essa Segunda Guerra, econômicos também que geraram, né? Essa Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra, as guerras, né, geralmente levam uma grande parte da juventude. E aqui é o resumo do contexto histórico. A publicação do livro Alguma Poesia, que marca o início dessa segunda geração do modernismo. Não foi o livro que eu mostrei para vocês, esse livro aqui é de 1940, que é Sentimento do Mundo, né? Tem a Rosa do Povo, também, de 45, aí esses correspondem a essa fase do Drummond, que vai falar para as pessoas que estão em guerra, mas, assim, tentando nutrir alguma esperança, muitas vezes, tentando mostrar que a existência humana vai além desses programas, né, de trabalho e morte que a máquina do mundo dedica à vida dos pobres. Aí, em 1930, a gente tem a entrada de Getúlio Vargas no poder, quebrando a perspectiva da política do café com leite, né? E aí ele vai tomando gosto, assim como o autoritarismo reinava no mundo, né, na União Soviética, com a ditadura stalinista, na Alemanha, com a ditadura nazista, na Itália, com a ditadura fascista, aqui também não foi tão diferente. Tipo, ele tomou essa inspiração, e aí, em 1937, ele fecha o Congresso, decreta o Estado Novo, e aí a gente tem outra era autoritária na política brasileira. Parece que o Brasil não consegue se livrar dessa história de você ter alguma grande voz, alguma pessoa batendo na mesa, assim, falando mais alto, e todo mundo curvando a cabeça. Isso, a República, a época da proclamação da República, já mostra muito isso, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, com Os Sertões também, quando a população foi toda dizimada. Policarpo Quaresma, ele é fuzilado, ele é morto por acreditar nos seus próprios correligionários. As pessoas que ele acreditava acabam matando ele, mas isso aqui é outra história, pré-modernismo, né? Policarpo Quaresma, só para ilustrar. E aqui a gente tem a nossa era autoritária também. E aí, em 1939, Hitler invade a Polônia e a gente começa a Segunda Guerra Mundial, envolvendo vários países, e a Europa em si, né, tem muitas cidades devastadas, muitos civis, muitos inocentes mortos também, sem contar o Holocausto, né? E essa foi a história. E engraçado que são 15 anos, gente, da segunda geração do modernismo, e coincide muito com esse tempo de permanência de Getúlio Vargas no poder, né? Lançamento da bomba atômica no Japão para acabar com a guerra, e aí inspiram poetas também para falar, tipo, o que foi que a gente criou, tipo, a nossa existência de criação, os homens que tinham tantas inspirações acabam criando a bomba atômica, e ela tem a capacidade de autodestruição, né? O número criado de bombas atômicas. E os críticos marcam o fim da poesia dessa geração, em 1945. Mas esses poetas, gente, continuam produzindo. Tipo, mas a característica desses textos, eles ficam presos nessas datas aí. Vamos lá.
uma marca da segunda geração modernista, né? Diferente modo de interpretar a realidade e de responder às grandes questões humanas, quer seja pela visão dos apaixonados, mas ao mesmo tempo centrada no homem, centrada no paganismo de Vinícius de Moraes, com a estrutura clássica, né, dos sonetos antigos, o soneto que Augusto dos Anjos cultivava, o soneto que Camões, lá em Portugal, cultivava, Vinícius de Moraes ainda cultiva. Então, o modernismo não é só a novidade, ele tem esse diálogo também. Mas aí a gente tem Cecília Meirelles com a visão mais mística e simbólica, com poemas musicalizados, que parecem mais poemas simbolistas, uma grande parte dos poemas dela, né? A gente tem o Drummond com essa liberdade formal para tentar buscar a conscientização do homem, e, tipo, tem poemas que ficaram muito conhecidos até na voz da MPB, tipo, e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, a noite esfriou, o povo sumiu. E agora, José? O que é que você faz, José? Tipo, para tentar acordar. E aí, a gente tem, na esfera dos romances, né, os romances regionalistas, que vai ser assunto de outra aula, e essa poesia existencialista tomando conta dessa geração. O projeto literário era refletir sobre o modo de estar no mundo, poemas existenciais, como esse aqui, ó. Esse aqui é um trecho do A Noite Dissolve Homens, e ele dedica a Portinari, que é um pintor, né, que trouxe muito essa temática do sertanejo, do homem só, tem alguns quadros dele que ficou bem conhecidos. E aí começa o poema assim: a noite desceu, que noite, já não enxergo minhas mãos, e nem tão poucos rumores que outrora me perturbaram. A noite desceu. Aí vai passando, né, o poema, vocês conhecem, a noite dissolve homens. Aí eu vou ler uma parte aqui que ele vai falar da questão social, da questão política da época. Aurora, entretanto eu te diviso ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender, e dos bens que repartirás com todos os homens, sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. E aí termina essa estrofe dessa forma. Vários exemplos a gente tem, assim, principalmente com Drummond, né? Dessa ideia do que é que o homem estava vivendo naquela época. A circulação dos poemas, né? Essa circulação é feita através de revistas literárias e jornais, características específicas. A poesia, logo no primeiro momento dessa geração, gente, por exemplo, o Drummond tem poemas que falam diretamente, você enxerga o contexto social, mas tem alguns que você precisa pensar mais na questão da linguagem. Aí, como no meio do caminho tinha uma pedra, isso é bem famoso, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, ele fica repetindo essa estrutura, e o povo que lê fica estranhando, isso é poema? O que é que ele está querendo dizer, tudo mais. Então, no seu primeiro momento, essa estrutura poética, né, a segunda geração, ela deu mais atenção às formas e à linguagem. Tipo, são poemas muito mais formais, poemas que ainda querem chamar a atenção da linguagem, chamar a atenção de como comunicar, causando maior estranhamento do público. Mas aí, depois, né, quando as indagações humanas, principalmente desses dois livros aqui de Drummond, e também no de Murilo Mendes, que fala muito, mesmo de uma maneira surrealista, fala muito na situação do Brasil. Tem uma que é Novíssimo Prometeu, que aí o poema coloca a imagem de um Prometeu acorrentado no Pão de Açúcar, e as esquadras de guerra vêm picar o fígado dele em diálogo direto com o Prometeu acorrentado. Tudo isso vai trazer essas indagações humanas, né? E Drummond, nesses dois livros aqui, ó, A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo, tomam mais espaço do que a preocupação formal. E o público, o que é que acontece com o público? O público cria uma atenção maior para os poetas dessa geração, né? Aí entra, principalmente, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Drummond, como os três nomes mais conhecidos. Tem um trecho de um poema que está aqui no Rosa do Povo, que diz o seguinte: ó, o fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Percebam os versos livres, gente. Ele não está preocupado com rima,
ele está muito mais preocupado em criar uma estrutura de palavra, chegue até a pessoa e a pessoa sinta a expressividade, sinta a noção, até mesmo no caso desse poema aqui, a noção do desespero de você tentar uma saída, né, tentar uma esperança, ainda que seja uma flor que nasce no meio do asfalto. Vamos lá. Porém, meu ódio é o melhor de mim, com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego, uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, faça um silêncio completo, paralise os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Aí me lembra muito a Rosa de Hiroshima, que Vinícius de Moraes também compôs, né? Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças se avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, tédio, nojo e ódio. Que era toda aquela atmosfera daquele tempo, né? Tem esse aqui também de Sicília, ó. Os jardins têm vida e morte, noite e dia. Quem conhecesse a sua sorte morria. E é nisso que se resume o sofrimento. Cai a flor, deixa o perfume no vento. E aqui a gente percebe a musicalidade maior, porque Sicília, ela tem essa perspectiva, essa característica mais simbolista, né? Mais parecida com o simbolismo, enquanto que Drummond, aqui ele está exercendo a liberdade de escrever versos muito mais preocupado com efeito imagético, outras coisas que não sejam o som e a métrica, né? Aquela coisa amarradinha. Esse aqui é Murilo Mendes, ó, esse trecho aqui que eu trouxe para vocês. Que tenho eu com a sociedade dos meus irmãos? Acaso serei responsável pela vida? Isso é um questionamento, ele deixa aberto, né? Sou membro destacado de um vasto corpo. Sou um na confusão da massa insaciável. Entretanto, vejo por todos, penso por todos, sofro por todos. Ou seja, o homem coletivo, né? Aqui, ó, é a chamada poesia de Jorge de Lima. Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu, escutai, meus irmãos, poesia tirei de tudo para oferecer ao Senhor, com S maiúsculo. Por quê? Porque Jorge de Lima ele tem essa ligação com Deus, ele tem a religião católica muito forte nos poemas dele, e também ele invoca a realidade dos escravos, né, uma realidade do Brasil pesada, para oferecer ao Senhor. Né? Não tirei ouro da terra, nem sangue de meus irmãos. Coisa importante. Aqui a gente tem um poema de Vinícius, e aí vocês percebam que a estrutura clássica fica mais forte, até a rima ela vai sair mais fácil, e a métrica bem contadinha, porque isso deve ser um trecho de um soneto. Maior amor, nem mais estranho existe, que o meu, que não sossega a coisa amada, e quando se sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. E que só fica em paz se lhe resiste o amado coração e que se agrada, mas da eterna aventura em que persiste e de uma vida mal aventurada. E aí cada um vai trazer um pedaço de vida, o aspecto do que entende por existência e ao mesmo tempo transformar na sua forma própria. Cada poeta desse eu vou trabalhar com aula específica e vou gravar um vídeo para a gente ver alguns detalhes a mais, tá certo? Esse aqui é uma introdução. E aqui a gente já está terminando, né? Linguagem da poesia da segunda geração. Liberdade para explorar todo tipo de linguagem formal. Então, eles pegam a fundo essa proposta do modernismo, né? Aquela primeira geração estava crescendo em liberdade, mas assim, não sabia usar completamente, aí é como se essa aprofundasse, né? Versos livres, brancos, convivem com outros rimados, como vocês puderam ver antes. E métricas fixas, ou seja, vale fazer muita coisa, né, nessa poesia para os poetas. E o objetivo de hoje, entender um pouco sobre a poesia da segunda geração do modernismo, linguagem, contexto histórico, poetas, e para a gente seguir em frente. Gente, estudem porque é muito válido o estudo sobre esses poetas, porque recorrentemente eles estão sendo lidos, eles estão vindo em muitas provas, então é massa, beleza? Deixa o cheiro, até mais.